doutor Vivaldo, tem uma pergunta de um seguidor que ele vai fazer aqui, e a Emily é quem vai lhe fazer a pergunta. Emily, senta aqui e faça a pergunta ao doutor Vivaldo Amaral. Emily, Não, pode sentar aí e perguntar. se eu não souber responder, a gente pergunta juntos aí o nosso querido professor Pedro, viu? Boa noite, doutor Vivaldo, tudo bem? Boa noite, minha irmã querida. Pode perguntar. A pedido do professor, vou fazer aqui essa primeira pergunta de um seguidor, tá certo? Tá joia. Qual é o maior desafio que você enfrenta ao defender um cliente acusado de um crime grave? Vou repetir mais uma vez, ok? Qual é o maior desafio que você enfrenta ao defender um cliente acusado de um crime grave? Minha irmã... Você deu lugar aqui para o professor. Pronto, doutor Vivaldo. E aí? E de logo eu deixo um grande abraço aí para esse querido seguidor que fez essa pergunta super inteligente. Muito feliz mesmo por ouvir essa pergunta e dizer que nesses quase 30 anos de advocacia, eu adoro quando eu chego a um cliente com crime grave. Porque, Pedro, não tem coisa melhor para um trabalhador, não vou dizer nem para um advogado, para um trabalhador que é fazer o que gosta. E pode ter certeza, eu adoro ser advogado. Eu adoro trabalhar com a justiça. Eu digo que o maior desafio em defender um cliente grave, se ele for inocente, é fazer o outro lado, a acusação, entender que eu estou ali diante de um inocente. E se o cliente for culpado, também é mostrar para o outro lado, a acusação, que ali está um ser humano igual a mim, igual a você, igual ao Ministério Público, igual ao juiz, né? Eu costumo dizer, meu amigo, que principalmente nos crimes de sangue, nos crimes onde se tira a vida do seu semelhante, quem somos nós para julgar, né? Eu advoguei em um determinado caso, eu conto isso sempre. Eu acredito que vão me perguntar, eu vou até adiantar. Qual foi o caso mais emblemático que o senhor... Exato. Tem essa pergunta aqui. Tem essa aqui. Eu tenho dois que eu tenho certeza que vão cair como uma luva. O primeiro, o mais difícil, o mais sensível, aquele que me demandou mais foi o da médica, aquele problema dos irmãos aqui em Salvador. Porque nós estamos vivendo num momento muito difícil no país, Pedro. Foi aquele caso em Undina, que a médica, que a imprensa divulgou que a médica atropelou dois irmãos que estavam de moto. Massacrou, a imprensa julgou e condenou antecipadamente, mas a defesa estava lá. E eu disse... O senhor foi o advogado da médica. Com muita honra e orgulho, e graças a Deus ela hoje foi absolvida completamente no Tribunal do Júri, ela foi absolvida no Tribunal de Justiça da Bahia e, posteriormente, os recursos do Ministério Público foram improvidos, ou seja, confirmando a absolvição. Algo que eu disse no primeiro dia, algo que eu disse no dia do julgamento, Pedro, eu lembro como hoje, eu parei de dar entrevista porque, obviamente, o lado da família que perdeu os filhos sente e sofre demais. Então, revive os fatos. E aí eu parei de dar entrevista. Mas no dia do júri, faltando 2 horas para começar o júri, um determinado jornalista muito querido, um amigo querido, o Adelso Carvalho, aqui em Salvador, me ligou e disse: doutor Vivaldo, abra uma exceção para falar comigo. Eu digo, tudo bem. Certo. O que foi, Adelso? Ele fez, me diga aí, qual o placar desse júri hoje? Faltavam 2 horas e ele está aí que não me deixa mentir. Eu disse, Adelso, você está falando, nós vamos falar para quem? Ele falou, doutor Vivaldo, é a Bahia e o Brasil e o mundo, porque, como você, além dessa ligação, nós estamos transmitindo aqui pelo YouTube e tal. Eu disse, Adelso, anote
amplifique os seus microfones. Eu rasgo meu diploma se aquela cidadã foi condenada. Ele aí fez aquele enxame todo. Olha, break news! Break news! Doutor Vivaldo disse que vai rasgar o diploma. Diga, Adelson, eu digo e coloco por escrito. Sabe por quê, Adelson? Porque o fato aconteceu 8h30 da manhã, 8h45 eu estava lá. Nós ajudamos a levá-la para o hospital, porque ela também foi avariada, ela também foi abatida naquela situação. Adelson, dizendo a ele, logo depois eu fui para a delegacia, fiquei sem almoçar, sem jantar, cheguei na delegacia umas 9, 9h15, saí 2h da manhã do outro dia, o fato foi num sábado, eu cheguei numa sexta, eu saí 2h30 da manhã do sábado para dar entrada de um pedido, na época hoje não era eletrônica, era tudo em papel. Fomos lá, dei entrada nesse pedido, o juiz negou, fomos para casa descansar, no outro dia já preparando um habeas corpus para dar entrada no tribunal. Quando o juiz de primeiro grau nega, aí a gente tem que ir para o tribunal. E nessa pegada, no sábado, eu disse, não, terminei uma grande parte do habeas corpus, botei meu chapéu de palha, minha camiseta, minha bermuda e fui lá no local, Pedrão. Fui lá para ver. Eu queria conversar com o povo, eu queria fazer um trabalho de investigação, que eu queria ouvir aquele vendedor de cana, eu queria ouvir o varredor de rua, eu queria ouvir o segurança, as pessoas que estavam ali ao redor, para poder me municiar de informações, porque eu estava pegando o caso que a imprensa do Brasil falava. Foi um caso rumoroso. Eu lembro como hoje, que eu entrava no elevador no shopping, o povo saía. Meus filhos sofreram bullying na escola. Foi porque o tempo inteiro a televisão, era rádio, era tudo que tinha, batendo forte, dizendo que ela era culpada, que ela era monstra, isso, isso e isso. E logo depois a gente ficou provado que ela era inocente. Então, o seu microfone, Pedro, é um canhão. O seu microfone é um terremoto. O seu microfone é um tomahawk. É uma bomba atômica pela sua audiência, pela sua eloquência. Então, a mídia escrita, falada, televisionada, tem que ter muita responsabilidade, como você tem. Por quê? Porque ela levanta e destrói o ser humano. Então, o primeiro caso emblemático foi esse. O outro foi Dona Rosanita, que também um grande amigo meu, doutor Davi Galo, promotor de escola, um promotor combativo, botou o apelido de Rosanita Picadinho. Dona Rosanita, eu digo até hoje inocente, ela foi acusada de matar, esquartejar e fritar o marido. Você lembra desse caso? Me lembro. No Ogunjá. Também tive a honra de defendê-la, mas infelizmente... Mas, doutor Vivaldo, para avivar a memória dos nossos seguidores, o que é que o pessoal comentava sobre esta senhora? A dona Rosanita Picadinho? Rosanita Picadinho. Dona Rosanita. A Picadinho foi o Davi que botou esse apelido. Davi Galo. Davi Galo, foi. E a gente brigou muito por isso. E o que é que aconteceu? Em suma, Dona Rosanita foi acusada desses crimes já citados, mas a acusação, e a defesa não concorda com a acusação disse que, dias chegando para o São João, a minha cliente, Dona Rosanita, sugeriu que os 4 filhos fossem para casa, ou melhor, os 3 filhos fossem para a casa da 4ª irmã, a mais velha, a fim de que ela ficasse com o esposo dentro de casa. E assim foi feito. 1 ou 2 dias antes do São João, os filhos foram e ela ficou com o marido. Em um dado momento, pós-São João, uma das filhas veio visitar o casal e, segundo a filha, flagrou um tacho, aquele tacho de cobre, num azeite,
e, segundo a acusação, que a defesa não concorda, com uma cabeça dentro. E aquela cabeça era do pai dela. Pronto foi... Macabro, né? Uma coisa macabra. Segundo o Ministério Público. A filha corre para a delegacia e aí vem com uma filmadora, isso tem quase 15 anos, viu, Pedro? Vem com uma filmadora, o então delegado Nilton José. Se eu soubesse, teria chamado, porque ia ser bom, e a gente faria aqui uma live A3, porque ele estaria aqui, seria um momento da gente fazer um debate aqui, reavivar esse julgamento. Por quê? Porque Nilton José, esse grande delegado, hoje advogado, que está aposentado da Polícia Civil, foi ele que fez a investigação, foi ele que conduziu a investigação, foi ele que chegou com uma câmera de vídeo. Imagine quanto tempo. Hoje um celular você filma com... Nós estamos fazendo uma live, você em Santo Antônio, eu aqui em Salvador, que coisa linda a tecnologia. Mas, em suma, o Nilton José filmou. Primeiro, ele chegou para minha cliente e disse: foi a senhora que cortou a cabeça do marido? Ela, assustada, coitada, a polícia, com aquele brasão, aquela coisa toda, e ele perguntando: foi a senhora que matou o marido? Foi a senhora que esquartejou? Foi a senhora que fez? Ela, assustada, saiu na cabeça dele confessando, e isso a defesa assim surgiu. A defesa não aceitou. A defesa não aceitou, e me permita aqui, grandes amigos entrando, o Bernardo, o doutor aqui, Iranildo, o João Gomes, o Rai, e aqui que coisa boa, muito bom, viu, Pedro? A sua live é muito bem frequentada, viu? Grandes amigos, grandes advogados, um abraço em todos e todas. E vai ficar postada aí, ad eterno, e a tendência, muitas pessoas assistirem. Que bom. E aí, dando continuidade, o Nilton José, aquele policial atuante, filmou, fez o interrogatório e prendeu em flagrante. Agora, pasme você as coincidências da vida, meu amigo. Em 1986, eu me formei pela Academia Militar, e quando eu chego lá no quartel, quem eu encontro? Eu encontro Soares. Quem era Soares? Soares era o marido de Dona Rosanita. Soares era um soldado e foi meu motorista. Imagina esse nome, Rosanita. Né? Ficou em minha mente. Aí vai se perguntar, como doutor Vivaldo, como é que o senhor chegou até ela? É porque esse fato, obviamente, eu trabalhando em outros processos, eu ligo a rádio aqui em Salvador, e aí eu estou ouvindo: olha, acaba de acontecer e tal, no Ogujá, isso, o delegado deu entrevista. Aí eu vi, como é o nome da vítima? Soares. E o nome da mulher? Rosanita. Eu digo: eu conheço esses dois. Pronto, peguei o carro, fui lá no presídio, ela disse: doutor Vivaldo, eu sou inocente, me socorra. Esse delegado, malfeitor, aí esse tirou dos cachorros e jogou no delegado. Tirou os cachorros e jogou no delegado. Esse delegado infame, eu sou inocente. Doutor Vivaldo, me tire daqui, me salve. Eu digo: dona Rosanita, eu acredito na senhora. Eu lembro do carinho, do amor da senhora para com Soares, meu amigo de muitos anos. Eu vou lhe defender. E aí, meu amigo, nós entramos com recurso, e vai para ali, vai para baixo, e nada. A imprensa do Brasil em cima, e aí nós fomos. Aí você vai dizer, né, em cima daquela pergunta, qual o maior desafio nesse processo? Sabe qual foi, Pedro? Pedro. Sabe o que foi? Encontrar alguém que quisesse testemunhar a favor de Dona Rosanita. Ninguém, nem os filhos quiseram ser testemunha de defesa dela. Meu amigo, foi uma dificuldade. Aí eu sei que apareceu alguém. Nós fizemos a instrução, fizemos a defesa preliminar, as testemunhas de acusação. Sabe quem foram? Sim. Os filhos. Os filhos foram arrolados pelo Ministério Público e todos uníssonos disseram: doutor juiz, nós não queremos que a nossa mãe seja solta, porque se ela for solta, ela vai fazer com a gente o que ela fez com o nosso pai. Meu amigo, que drama familiar.
Que drama familiar. Mesmo assim, aí pronto, a imprensa, esse doutor Divaldo é um miserável. Como é que ele pega uma causa dessa? Como é que um homem desse, o que é que ele... Aí veio gente de tudo que é lugar do Brasil para esse júri. Foi uma comoção em Salvador, foi uma comoção muito grande no Estado, nisso, porque... E familiares, você pega um caso desse, a família, não pegue, mas só, Pedro, que é um compromisso profissional. O advogado, ele não defende o crime, o advogado criminalista, ele defende o cliente para que ele tenha um julgamento justo. Por pior que seja o crime, e eu fico feliz que eu estou aqui diante de grandes advogados que nos ouvem, que participam de sua live e que vão assistir posteriormente. O advogado, ele está ali naquele sacerdócio para que o Estado juiz, para que o Ministério Público, que é o fiscal da lei e o defensor da sociedade, mas que às vezes extrapola, para que aquele cliente ele tenha um julgamento justo, equânime. E isso nós fizemos. Atuamos de maneira combativa, sofremos. Cansei de passar no lugar, jogarem ovo no meu carro, dizer, o senhor, como é que pode um advogado no dia do julgamento esticar a minha roupa? Não, doutor, não advogo para essa cidadã, não. Mas a gente não podia dizer que não ia advogar. Entendeu? A gente não pode. O advogado tem um compromisso, ele tem um juramento. É como o bombeiro. A casa está pegando fogo, o edifício está pegando fogo, o bombeiro não pode dizer, eu não vou não, que eu sou bombeiro. Ao contrário, ele tem que ir. Ele jurou no dia da formatura que ele tem que enfrentar o perigo, mesmo com o risco da própria vida. Assim é o advogado, você faz o juramento.